Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro aqui plantou. Com a presença de todos os senhores vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 14ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. O secretário fará a leitura do expediente do dia. Pela ordem, senhor presidente. Sim, vereador. Eu pediria para que o presidente consultasse o plenário para inclusão no expediente o projeto de lei complementar 10 de 2011 e 3 moções, a moção 30, 31 e 32, para leitura, discussão e votação. E também consultar o plenário para que este projeto de lei complementar 10, que seja suprimido um turno, que seja votado em turno único, que se trata de prorrogação de contrato por licença médica na área da educação. Tem mais algum projeto? Pedindo inclusão, supressão? Tem sim. O projeto de lei complementar 9, que se trata de doação de terra ao Grêmio Recreativo, Esportivo e Cultural Escola de Samba Saci, também pedir supressão de um turno, para que seja aprovado em turno único. Eu consulto o plenário da propositura do vereador Agenor. Está incluso a leitura do projeto de lei 10/2011 do Poder Executivo, a votação e a supressão de turno. E também está suprimido o projeto de lei 9/2011. O vereador fará a leitura do expediente do dia. Projeto de lei complementar número 10/2011 do Poder Executivo dispõe sobre prorrogação de contrato de prazo determinado do senhor Omar Miranda Silva. Requerimento número 36/2011, de autoria do vereador Omar Miranda Silva. Requer que o Poder Executivo Municipal encaminhe cópia da razão de credor da empresa SVN, Promoção Comercial, Assessoria Técnica, Eventos e Publicidade Limitada, inscrita no CNPJ número 12062 327 1000-77, cadastrada na Prefeitura Municipal e na Secretaria Municipal de Saúde. Requerimento número 37/2011, de autoria do vereador Omar Miranda Silva, requer que o Poder Executivo Municipal informe quando irá iniciar as obras de colocação de guias no distrito de Juqueratiba. Indicação número 71, de autoria do vereador Omar Miranda Silva. Indica ao Poder Executivo Municipal que seja adquirido novos brinquedos para os parques das escolas municipais e que seja efetuado reparos nos existentes. Indicação número 72, de autoria do vereador Divaldo Benedito de Toledo. Indica ao Poder Executivo Municipal que efetue a limpeza da Rua Máximo Trevisano. Moção de pesar número 30, 2011, à família do senhor José Alves.
de autoria do vereador Agenor Luiz de Souza, subscrita pelos demais vereadores. Moção número 31/2011, de pesar à família do senhor José Maria de Oliveira, de autoria do vereador Agenor Luiz de Souza, subscrita pelos demais vereadores. Moção número 32, de pesar à família do senhor Vadielu, ex-deputado estadual, de autoria do vereador Agenor Luiz de Souza, subscrita pelos demais vereadores. O vereador que esse subscreve vem respeitosamente perante Vossa Excelência desistir do prazo regimental de vista de uma sessão, conforme o artigo 238, Regimento Interno, do projeto de lei número 28 de 2011, de origem do Poder Executivo, o qual dispõe sobre qualificação de entidades sem fins lucrativos, como organizações sociais, cujo requerimento foi aprovado na 13ª sessão ordinária desta Câmara Municipal. Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Presidente. Sim, vereador. Para justificar que na sessão passada esse projeto estava na ordem do dia e nós pedimos a suspensão, né, para que fosse melhor analisado. E realmente foi muito produtiva a reunião que nós tivemos posteriormente com a senhora prefeita, com o secretário de saúde, com os vereadores, e nós conseguimos modificar alguma coisa no projeto, incluir outros assuntos que são pertinentes ao nosso trabalho, e hoje o projeto retorna, então eu não tenho mais necessidade de continuar com 2 sessões de vista. Eu acho que é importante que se apresse até essa votação para resolver o problema do hospital, né, com a mudança lá da administração, da organização social. Então, eu peço só que, se todo mundo concordar, que seja colocado, inclusive, na ordem do dia esse projeto hoje. Só isso. Está incluso na ordem do dia o projeto de lei número 28 de 2011 do Poder Executivo. Consequentemente, está incluído também a emenda do projeto de lei 28 de 2011 de minha autoria. Eu queria convidar o cidadão, senhor Gelson Valim, para fazer uso da tribuna. Antes do senhor Gelson Valim utilizar da tribuna, eu quero retirar o projeto de lei número 7 de 2011 do Poder Legislativo de minha autoria. Com a palavra, o senhor Gelson Valim. Quero primeiramente dar boa noite a todos, vereadores, senhor presidente, secretário e os ouvintes que estão aí em nossa presença. Eu só queria estar fazendo um pedido da licitação que foi passado para o senhor sobre o viaduto lá em cima, que está com a nossa passarela, está muito complicada a nossa passagem lá. E foi feita uma licitação. Como que já tem um pedido aí do nosso vereador aí, Pirulito, eu queria que você está reforçando bem mais esse pedido para nós estar fazendo uma passarela decente lá. Porque a gente não é só para mim a passarela, entendeu? É para todos que passam lá. Eu acho que tem vereador aqui que tem filho, tem criança que passa lá também. Então, eu queria que a excelência do presidente podia estar fazendo por nós lá nesse momento, entendeu? Porque senão fica ruim. A gente não tem um acesso para a gente estar passando aquele lugar lá de jeito nenhum. Foi feito aquilo lá por pedido de vereadores, foi pedido para retirar aquelas coisas lá. Eu acho que fechar a lateral da pista, eu acho que é o certo. Mas fechar a passarela, não. Entendeu? A passarela foi toda fechada, toda complicada. Entendeu? Agora
vou ter que passar por meio da rua, então fica ruim. Então eu acho que vocês que estão ouvindo, é dificultoso, nós somos em 9 vereadores aqui da Câmara. Eu empresto minha cadeira para quem quiser tentar passar lá, com a dificuldade que está. Eu empresto a cadeira, vocês podem retirar lá, para vocês verem lá como que está difícil. Permite uma parte? O senhor está dizendo que está com problemas para se locomover então durante aquela passarela, é isso? A entrada e a saída? Não está totalmente adequada, é isso? Não. Ah, tá. A gente está passando por meio da estrada, se a gente não tomar cuidado... Na verdade, se o senhor me permite, teve pedido assim de vereador para que fosse adequado para dar segurança para usuários ali, tudo bem. Inclusive da vereadora Eva, né? Mas, infelizmente, eles não fizeram totalmente do jeito que era para ser feito. Só isso, senhor. Então, como que vocês estão na... Uma parte, por favor. Eu gostaria de comentar também, como o senhor disse que foi pedido de vereadores, foi sim, foi um pedido dessa vereadora, pedindo proteção nas alças que dá acesso à rodovia e também ali no viaduto. Mas eu não pedi para fecharem, para impedir a passagem, né? Que aí eu pude observar também, estive no local, eles deixaram passagem simplesmente para um pedestre, né? Então, jamais um cadeirante, né, vai conseguir passar. Mas eu também já entrei em contato pedindo para que eles retirem isso daí, porque, na verdade, o meu pedido foi da alça, né, a proteção para a alça e para a ponte, não para impedir a passagem de alguém ali. Então, jamais eu acho que, né, até o senhor se equivocou falando, né, aí que se eu empresto a cadeira para alguém, não é necessário, porque eu acredito que todos que passaram ali, nós vemos a dificuldade. Ali é impossível você transitar por aquele local mesmo, você está certo de estar reivindicando isso daí para ser retirado, e tem que ser mesmo, mas eu também já entrei em contato pedindo para ser retirado. Só que quando eles começaram a fazer ali, como eu comentei na sessão passada, a gente não sabe a extensão que eles iam colocar. Tanto que eles avançaram tanto que foram também, né, ali do lado da alça, até em frente, passaram lá a direção do posto seminário, dificultando também a entrada dos moradores ali do lado. Eu só queria pedir para os senhores vereadores, depois a senhora conclui, para nós não apartearmos o orador, que depois cada um vai ter seu tempo para... Sim, senhor presidente, eu só comentei porque eu fui citada, então eu tinha o direito, é somente isso. A senhora vai ter o direito, por ter me cortado. A senhora vai ter o direito à resposta, vereadora. O senhor quer concluir? Então, como que a vereadora Eva falou, foi sim feito pedido para fechar as lateral, mas as lateral não está fechada em cima da ponte. Se só passar lá, só vai ver um buraco lá, se passar um carrinho de bebê, vai cair. Então, isso daí eu acho que está completamente errado. Então, tem que fazer o pedido, está fazendo o serviço, acompanhar lá o serviço para ver se está sendo bem feito. Porque como que a gente pede o serviço, vai lá, depois a gente fica... Depois que está feito o serviço, não tem como desmanchar. Aqui lá vai ter que fazer o quê? Ou faz uma passarela decente, que passa pedestre, passa bicicleta, passa carrinho de bebê. Esse dia mesmo, um dos motoristas parou para tirar o carrinho que ficou lá, que não tinha como sair. E do outro lado tem um cano d'água que não tem como passar a cadeira de jeito nenhum. Não adianta fechar a lateral da pista e a ponte mesmo está correndo risco. Uma criança pode cair na lateral da ponte ali, sossegado. Então, ou fecha a lateral da ponte até mais em cima, para não correr o risco. E faz uma entrada eficiente. A mesma coisa. Fizeram todas as nossas deficiências, de todos. Nós não temos um acesso. Eu peço que vá a excelência do presidente até um requerimento do banheiro da praça aqui também, que está se envolvendo no meio de tudo isso, da adaptação. Eu só queria pedir para o senhor Gerson, o assunto do pedido de uso da tribuna foi com relação aos serviços lá em cima. Não desviasse o assunto, por gentileza. Eu queria ver que vocês pudessem estar pedindo de volta isso aqui e fazer o mais breve possível, para não tornar a gente, entendeu? Tá vindo aqui, entendeu? Tá pedindo de novo, que é chato.
é uma coisa que fica sendo um preconceito para a gente. Se eles não têm consciência, eu acho que nós temos aqui uma casa de respeito que tem, todo mundo tem consciência e vai lutar por isto. E eu espero isso da casa. E eu espero da sua excelência pessoa. Se for preciso, todos os vereadores aqui, se tiver alguém que possa estar reforçando, igual o nosso vereador Pirulito, a dona Eva, o doutor Tadeu viu lá já como que está, o doutor Antônio viu lá como que está o perigo lá, tá demais. E eu não vou ficar relatando, tirando foto para poder ficar dispondo em jornal, porque eu não sou para ficar dispondo em jornal. Eu acho que nós temos o nosso direito. Entendeu? Eu acho que a adaptação de um viaduto tem que ser uma adaptação, não uma cagada daquele jeito. Então, eu peço para a excelência, se puder reforçar aí para nós, aí vai ser uma boa. Eu acho que antes de acabar esse ano, eu acho que eu quero ter o resultado lá em cima. Lá. Se não tiver o resultado, a gente vai ter que tomar para um outro lado da gente. A gente já não vai procurar mais a casa, não vai procurar mais Cidetan, entendeu? Porque a Cidetan está no meio disso aqui também. Entendeu? Ela teve lá no local para ver o problema, porque a gente procurou eles, entendeu? Porque é trânsito, tem que procurar a prefeitura. Então, como que nós temos vocês que estão aí trabalhando, batalhando para a cidade, mostrar isso daí. Porque eu acho que ninguém queria estar passando, porque muitos passam ali. Entendeu? Não só nós, quantos idosos não passam ali. Somente tudo aquele buraco que está ali naquela ponte ali, não é condições, não. Eu acho que nós temos capacidade de fazer uma coisa bem feita ali. E pedir para eles fazer uma coisa bem relatada ali. Tira aquela passarela ali, faz do lado de fora, dá para... É bem mais melhor. Eu acho que vai ficar um serviço bem mais feito e vai ser com mais segurança. Que adianta fazer de um lado segurança e o outro lado a grade baixa ali que uma criança pode. Porque agora ficou mais fácil, a criança passa ali dentro, vai envergar o pescoço para olhar lá. E daí? Onde que está a proteção isso? Não tem nenhuma proteção nenhuma ali. Ali só está segurando e o carro batendo numa criança. Ou com proteção, sem proteção, o carro pode bater. Porque ali está ridículo. Então eu peço a excelência, e é a palavra que eu tenho para pedir a todos vocês, vereador, obrigado pela oportunidade, e eu espero que venha uma resposta para a gente. Eu queria parabenizar o senhor Gerson pela iniciativa, pela coragem, que sirva de exemplo a todos os cidadãos dessa cidade, que nós estamos à disposição, a tribuna, dentro da legalidade, está à disposição a todos, e informá-lo também que foi um assunto que sensibilizou esta casa, aquela construção, aquelas obras ali da rodovia do Tietê. E nós, sensibilizados, já tomamos as devidas providências. Nós enviamos um ofício número 190 de 2011, à Artesp, que é responsável pelas rodovias do Estado de São Paulo. Através da Artesp, eles entrarão em contato com a rodovia do Tietê para tomar as devidas providências. Assim que nós tivermos uma resposta, entraremos em contato com o senhor. Mas essa é uma luta de toda esta casa, entendeu? Todo mundo se sensibilizou, se mobilizou e providências serão tomadas. Tá ok, seu Gerson? Muito obrigado. Quem que é? Eu convido o vereador Anselmo para fazer uso da tribuna em tema livre. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vi atentamente a exposição desse cidadão consciência aqui, o Gelson, e se ele tiver a oportunidade de assistir a sessão passada, quarta-feira passada, eu fui um dos vereadores que mais criticou essa obra mal feita nessa estrada. Tudo errado.
fugindo todos os padrões de segurança, de direitos, fechando a entrada de propriedades e não fazendo o que seria preciso, que dá segurança para os transeuntes. Então, o que nós pedimos aqui na sessão passada? Para que o senhor presidente conversasse com a prefeita, para que a prefeita que administra a cidade ligasse para rodovias e pedisse urgência para vir retirar todo aquele guarda-reio que não está servindo para nada e está causando problema, abrindo inclusive as passagens, né, para as pessoas que circulam naquele local. E a prefeitura, na parte que lhe cabe da ponte, colocar as grades, porque aí são duas partes interessadas, a da rodovia e a da prefeitura. A prefeitura não pode tirar o corpo, não, tem a parte dela lá. Mas, infelizmente, essa casa sempre se sensibiliza com tudo, mas não encontra ressonância na administração. E a gente fica aqui falando, pedindo, e olha, uma semana se passou, talvez na próxima sessão o senhor volte aqui e nada se foi feito ainda. Por quê? Precisa de uma posição, a gente já falou, a prefeita, liga lá, se não vier, o vereador Omar falou, dá a máquina para mim que eu vou lá e arranco tudo. Então, a prefeita pode fazer, se tiver ocasionando problema, ela toma providência e depois vê o que acontece. Mas, infelizmente, nós, ao contrário do que possa parecer, nós simplesmente pedimos, sugerimos. Nós não podemos fazer, quem faz a administração é o executivo, nós somos legislativo. Mas vamos fazer, vamos pedir, vamos assinar e vamos esperar que sensibilize a administração e a empresa, né? Pode falar, senhor. Eu já venho cobrando há tempo que pusesse uma proteção do lado do asfalto. E também, se vier a desmanchar aquilo e fazer de novo, que tenha o acompanhamento da engenharia da prefeitura. Porque eu não vi ninguém da prefeitura acompanhando aquele serviço. Eles chegaram e fizeram mal feito, errado, e agora nós temos tentando quebrar. Eu acho que é errado. A prefeitura tem engenheiro? Tem. Vai lá, acompanha a obra, para não acontecer o que está acontecendo hoje. Era isso, senhor presidente. Exatamente, senhor vereador. Mas eu vi a máquina da prefeitura trabalhando lá no acostamento, que eu acho até que é errado, mas estava lá. Então alguém estava lá. Isso aí, faltou alguém acompanhar uma obra tão importante dessa e deixar fazer do jeito que fez. Eu tenho certeza que não foi essa a intenção da vereadora Eva. Mas vamos mudar um pouco de assunto. A gente vai falar aqui de um assunto. Primeiro eu quero fazer a seguinte colocação. Nenhuma guerra traz vencedor. Todos que entram numa guerra perdem, mesmo aqueles que ganham. E vou lembrar, talvez eu possa não caracterizar certos os personagens, mas vou contar uma historinha. Antigamente, tempos da Idade Média, existia um reino muito rico com um exército, com um general, com 10 mil homens. E por isso mesmo, todas as tribos queriam atacar aquele reino. E o general ia com seu exército e vencia uma, vencia duas. E cada vez que enfrentava a guerra e vencia, o general percebia que os seus 10 mil homens iam diminuindo. Depois de muitas guerras, o general venceu todas. E aí ele foi olhar, dos seus 10 mil homens, não restaram 500 e todos estropiados. E ele venceu. E ele foi saudado como vencedor. E ele disse o seguinte: mais uma vitória dessa e eu estou perdido. Por quê? Porque isso é a guerra nesse sentido que a gente está falando. Essa pessoa chamava-se Pirro, por isso que se fala que foi vitória de Pirro. Ganha-se, mas na verdade não se ganha nada. E quando a gente ouve falar em guerra contra o tráfico, em guerra contra o crime, a gente lembra dessa história. A partir do momento que se quer encarar esses problemas que nós temos, de criminalidade, de tráfico, como uma guerra que nós temos que enfrentar,
e ficar só nisso, nós vamos sempre ter uma vitória de pirro. Nós vamos prender, nós vamos combater, e nós nunca vamos poder dizer que nós somos vencedores mesmo, a não ser que seja vencedor com o exército dizimado. E é o que está acontecendo. Cada dia mais proliferando a droga, cada dia mais as pessoas se viciando, ficando dependentes, os nossos jovens, nossas crianças, e não tem guerra que vença isso aí. Não vai ser através de uma guerra que vai se ganhar isso. E eu fico muito preocupado quando eu escuto falar em liberação de droga. Porque quem fala em liberar a droga, usando até argumentos que o álcool é droga liberado, ou o cigarro é droga, tudo é pernicioso. Mas quem fala em liberar drogas deveria passar 24 horas dentro de uma clínica de recuperação de pessoas dependentes químicos. Nunca mais ia falar isso. O estrago que a droga faz para a pessoa, física e espiritualmente, é irremediável. E com toda essa guerra que se diz que se está travando, com todos esses programas sociais, entre aspas, que são poucos, que se diz que estão pondo em prática, está acontecendo isso, os jovens pagando pela droga, estão todos comprando. Imagina se liberar, se for de graça. Recentemente a Holanda está começando a restringir essa liberação da droga. Está caminhando ao contrário. E no Brasil parece que houve-se vozes aí distoantes de países que estão passando por uma experiência dolorosa de ter liberado a droga. Então fica a preocupação minha com os jovens. Nós estamos mudando o rumo da história. Nós temos aqui partir para quê? Para uma atenção a essas crianças. Há um programa de atendimento, nós não temos programa. Eu estou aqui nessa cidade há muitos anos, nós tentamos implantar aqui um programa de atendimento, não teve apoio de ninguém. Infelizmente, o prefeito acha que é problema do governador, o governador acha que é problema do presidente, o secretário de saúde sai aquelas coisas assim, mas nada de eficaz. Eu gostaria que o problema das drogas fosse enfrentado pelo nosso país, pelo nosso governo do estado. Inclusive, eu vou trazer um requerimento na próxima sessão, vou pedir para que todos assinem, para que o governo do estado, dentro da Secretaria de Saúde, crie um departamento, já existe um setor lá, um departamento específico com verba destinada, com convênio com os municípios, para atendimento, internação, tratamento desses jovens drogados. Muitos jovens procuravam a gente querendo sair, querendo se tratar. Não tinha. Raramente. Alguns lugares aí recebe um, recebe outro, mas não existe um lugar adequado para esse tratamento, com toda a infraestrutura. Infelizmente, ainda nós estamos muito gatinhando, engatinhando nesse setor. E precisa de uma atenção séria, porque eu acho que mais de 80% dos crimes que ocorrem no nosso país tem a droga por trás. Isso é ponto pacífico. A droga é o grande fomentador da criminalidade no país. Se quer combater o crime, não precisa de guerra. Vamos cuidar dos nossos jovens, das nossas crianças, e tirá-los do vício e não deixar que os outros entrem. É por aí que se faz a luta, o esforço e a educação dos nossos jovens. Se não fizer isso, nós vamos encher as cadeias. Quando eu comecei na minha carreira de delegado de polícia, eu prendia 2, 3 traficantes por ano. Quando eu saí, era 3, 4 por semana. Chegou a esse ponto. Por quê? Porque não se existe um programa de educação, de tratamento ambulatorial, clínico, psicológico, para nossos jovens dependentes químicos. Então, fica a nossa posição, nosso protesto contra qualquer tentativa de descriminalizar o uso de droga. Até o álcool, a gente sabe que tem problema seríssimo e ataca muita gente. Hoje já está chegando até nos jovens, mas a droga está chegando nas crianças. Não são raros casos de crianças de 9, 10 anos já na droga, e nessas drogas viciadas, que viciam rapidamente, como o crack, e que agora tem o oxi, que é muito pior ainda que o crack. Então,
Então, a droga está crescendo e nós temos que estar preparados, não para a guerra, mas para paz, para tratar das crianças e dos jovens antes que eles entrem nessa dependência química. Então, hoje é... Pois não. Vereador Anselmo, o vereador Omar pede uma parte para o senhor. Vereador, em primeiro lugar eu gostaria de parabenizar o senhor pelo tema e bem colocado dentro dessa casa. E já pedi também então o apoio do senhor, porque no último ano que eu fui presidente dessa casa, eu e a vereadora Eva estivemos com o prefeito de Botucatu, João Cury, aonde ele fez uma solicitação junto ao governo do estado, que fosse criada uma unidade em Botucatu e que fosse referência regional. E nós, naquele momento, pedimos que Concha tivesse incluído num programa desse que o senhor está pedindo. Então eu peço que, além do requerimento ao governo do estado, que o senhor também ajude a gente ter, enquanto não estiver na nossa cidade, que a gente tenha acesso nessa clínica que está sendo criada em Botucatu. Obrigado pela parte. Perfeitamente, vereador. A gente concorda, mas antes de eu vou passar para o doutor Antônio falar. Nobre vereador, eu acho que é importante sua posição, importantíssimo. Mas eu acho, vereador, cuidar de um drogado, Vossa Excelência sabe muito bem, o senhor já viu, é a coisa mais difícil. O que nós precisamos fazer é educar o nosso povo, educar as nossas crianças. É a educação que leva a isso. É a educação que faz com que a pessoa não use droga. Se for pensar em fazer dispensário para tratar a doença, nós estamos dando um retrocesso. Nós temos que dar educação para o povo. E eu quero aproveitar a oportunidade, nobre vereador, e se for possível, fazer uma moção na próxima sessão, pedir para o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso parar com essa brincadeira de descriminalização da maconha. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente, só mais um minuto. Eu não poderia deixar de citar aqui que existem vários trabalhos, inclusive o PROERD da Polícia Militar, que está tentando fazer um trabalho junto às escolas, existem algumas entidades, mas é muito pouco. A dimensão desse problema da droga é muito grande, parece que as pessoas estão cegas, não estão vendo, não estão sentindo. Nós vamos sentir o resultado, vereador doutor Antônio, daqui 10 anos. Aí nós vamos trombar com crimes no meio da rua, do nosso lado, na nossa família, e não vai ter mais jeito, porque a contaminação é tão grande com a droga, tantas pessoas roubando e matando por causa da droga, e nós não vamos ter mais jeito. Então, ou se faz eficazmente, se tomam medidas eficazes já, inclusive, eu discordo um pouquinho do bastante, tem que se tratar, sim, o Estado tem que se tratar, fazer o quê? O Estado tem que arcar com isso, ele deixou aberto para que as crianças entrassem na droga, agora que cuide. E também cada prefeitura, conscientização dos prefeitos. Os prefeitos têm que ajudar no ensino municipal, através dos professores, nós temos que mobilizar toda a sociedade nesse enfrentamento, nessa educação, que é um problema de educação no sentido da palavra. Só isso, senhor presidente. Pode falar, senhor. Eu queria só dizer o seguinte. A minha voz está tão grossa aqui. Eu acho, nobre vereador, que a prevenção, a educação, porque Vossa Excelência sabe muito bem, a recidiva do tratamento é enorme. Talvez pior do que o do alcoólatra, certo? A recidiva é intensa, é medonha. Portanto, eu acho que Vossa Excelência está certíssimo, devemos fazer isso, mas temos que dar um breque, porque está no Congresso isso, já está se discutindo a descriminalização da maconha. E o ex-presidente Fernando Henrique, hoje, há pouco mais de uma semana, teve no Congresso Nacional discutindo esse problema. Eu acho que é um absurdo, certo? Seria isso, senhor presidente. Concluir, senhor presidente. Não é só essa pessoa, senhor vereador. Existem muitos parlamentares que comungam com essa ideia, achando que com isso vai melhorar. Não melhora nada. Maconha é muito maléfica para o organismo, já falei, físico e para o espiritual. Só isso.
Eu convido o vereador Divaldo para fazer uso da tribuna em tema livre. Senhor presidente, senhores vereadores, que bom, assuntos que causam, temas que causam bastante assunto. O vereador que me antecedeu falou bonito com relação a essa campanha de prevenção contra as drogas. Eu, como delegado do Conselho Federal Parlamentar Municipal, aqui representante do nosso município, eu também faço a minha parte nas escolas, divulgando lá aquela cartilha antidroga e dando algumas palestras para aquelas crianças de 5º ano. Que bom se todos os assuntos abordados tivessem uma repercussão, porque faz parte, é bom que os vereadores interajam juntos para podermos comprar, sim, a briga de todos e reforçar a nossa classe. Por falar disso, um assunto bastante comentado foi aquele assunto quando este vereador começou sobre as rodovias do Tietê com relação àquelas aquela problemática que causou para o nosso município, que é aquelas grades de proteção na estrada. Não estou referindo à ponte, porque até agora eles não tomaram nenhuma providência com relação ao nosso trevo para que o nosso município não venha sofrer com aqueles pesados caminhões que estão desviando dentro da nossa cidade. Mas o meu assunto de hoje é também pequeno, senhor presidente, senhores vereadores. Gostaria de uma coisa boa agora falando, porque infelizmente, a gente usa essa tribuna na maioria das vezes para reclamar, para reivindicar, e é o serviço do vereador. Mas um assunto gostoso, que eu hoje fiquei bastante contente, quando eu visitava o posto de saúde da Coab 4, conversando lá com, acho que aproximadamente 10 funcionários, e o doutor Carlos Eduardo, eu fiquei bastante surpreso de ver o jeito que aquele moço trabalha. Digo moço porque ainda é um jovem, e ele trabalha com toda uma dedicação e respeito às pessoas. Que bom se a nossa rede básica de saúde municipal fosse inteira assim, mas infelizmente nem tudo que reluz é ouro. Mas o trabalho deles vem sendo feito com bastante dedicação, inclusive um sistema de informatização. Ele criou com recurso próprio, teve sim ajuda, inclusive faço questão de frisar o nome do Dr. Antônio, que acabou colaborando lá, doando alguns equipamentos para aquele sistema deles. Quem sabe, ele ainda, como ele estava me falando, ele ainda é um sonhador, e quem sabe a gente não consiga implantar isso na nossa rede básica de saúde municipal. Seria uma coisa bastante importantíssima para os nossos pacientes. Pois não, vereador, quer uma parte? Sim, eu quero uma parte, vereador. Eu acho que o senhor tocou num assunto muito importante do posto de saúde da Coab 4. Eu já estive lá, fiz várias visitas. Quando ele se iniciou no ano passado esse programa, eu acho que esse médico vem surpreendendo a todos nós o trabalho que ele vem fazendo, tanto dentro do posto da informatização, assim como o tratamento e o trabalho social que ele faz com as famílias, de encaminhamento para outro setor, e o que foge da parte médica. E eu acho que ele realmente merece apoio e foi muito bem lembrado por Vossa Excelência. Obrigado, vereador. Eu acho que pouco tempo que eu consegui ficar ali, umas meia hora, 40 minutos, e fui surpreendido. Eu reconheço que eu só tive naquele posto, até felizmente falando, porque graças a Deus, porque não está precisando, mas no dia da inauguração. E hoje eu tive a oportunidade de voltar lá e estar conhecendo um pouco mais do trabalho deles. A única coisa que eu peço, até eu pediria aí aos nobres companheiros, para que pudesse estarmos intercedendo junto a eles, para que esteja um pouco mais de melhoria, porque tudo que está dando certo precisa de alguns tipos de ajuda. Então eles precisam lá talvez de algumas melhorias, e nós vamos estar correndo sim. Eu já prometi para ele que na altura das nossas possibilidades nós vamos estar
fazendo aí, tenho certeza, com todos os companheiros, porque hoje eu vejo que essa casa está unida para o bem comum, e é isso que nós estamos trabalhando. Eu fiz aqui uma indicação, até na verdade eu fui surpreendido por um cidadão que me cobrou seriamente com relação à rua Máximo Trevisano. Ali, essa rua, para quem não conhece, inclusive eu devo admitir que eu também não conhecia o nome da rua, aliás. É aquela rua que dá acesso ao muro do cemitério. Aquela rua, segundo aquelas pessoas que moram naquela localidade, ela, nessa administração, até agora ela não foi feita nenhum tipo de limpeza. E ali cresce um mato muito grande, causando vários transtornos para o cidadão. E inclusive tem cobra, tem vários insetos, não só nas casas, como também pulando então por cima do muro do cemitério, causando também transtorno para o cemitério. Então, eu tenho certeza, eu já até falei com o secretário, eu tenho certeza que ainda essa semana eles vão tomar providência com relação àquela rua, para poder dar melhoria para aquele povo, e quem cobrou está no seu direito total. Pois não. Vereador, bem lembrado, mais uma vez, essa indicação, porque essa é a rua próxima ao cemitério, e ela fica atrás da rua 7 de setembro, certo? E ela faz o contorno lá no São José. Essa será feita agora, com esse convênio que foi assinado, que por lá que vai ser feito os escoamentos da água, a drenagem e a pavimentação daquela rua. Entra nesse famoso 150 mil que eu vou explicar depois na tribuna, que é um trabalho, juntamente também com o vereador Anselmo, e que está indo lá. Então, o senhor já pode, a indicação do senhor será atendida, com certeza. Que beleza. Mas, enfim, o problema maior lá mesmo é com relação ao mato, não é isso? Então tá, só isso, senhor presidente. Pois não, pode falar, vereador. Ali nessa vila, na Vila São José, não é só a rua que está abandonada. Tudo naquele setor está abandonado. Tudo. Campo, jogar-se muito entulho. Dali sai muita aranha, escorpião, cobra. Gente, não é por aí o caminho. Eu acho que a cidade é um todo. A Vila São José foi limpada na época do Zelão Pavan. Eu também tive essa reclamação, de volta. E a última vez que fui limpar, lá fui eu que limpei aquela vila. Passei a máquina, rocei, deixei a vila e não fiz aquilo no campo. Porque entulho no campo, eu acho que está errado. E aquela rua estava certinho para asfaltar, que a vereadora Eva foi com o seu marido jornalista na época, o Zenir, confirmar que o asfalto daquela rua ia sair. Por um motivo ou outro, foi perdido aquele asfalto. Então, acho que tem que ser um lugar de imediato, uma limpeza urgente naquele setor. Era isso, senhor presidente, senhor vereador. Como eu já tinha dito, o senhor Ronaldo já prometeu, e eu tenho certeza que ele vai tomar a devida providência, principal, pelo menos naquela rua. Só isso, senhor presidente, senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Sim, vereadora. Gostaria de falar como líder da bancada? Sim, vereadora. Pode fazer uso da... Pois não. Eu gostaria de dar continuidade à minha fala, né, que é a respeito ali da proteção, ou melhor, do impedimento, né, ali naquele viaduto, o impedimento da passagem no viaduto, como eu estava comentando, e tive que parar. E também quero... o senhor presidente disse que oficiou já a Artesp, no caso, para poder ser retirada, né? Eu quero dizer para o senhor presidente que, na verdade, nós temos que oficiar a prefeitura, porque ali o viaduto não pertence à rodovia. Nós temos que oficiar a prefeitura, né, o setor de obras, no caso, o engenheiro, que vá até o local e que retira aquilo ali, porque eu acredito que a rodovia, a Artesp não vai mexer ali. Então, eu acredito que o engenheiro possa retirar até resolver e achar uma forma de fazer uma proteção ali, né, uma passarela no caso. Então, eu gostaria que fosse oficiado, no caso,
A prefeitura, né? O setor de obras, o engenheiro que vá até lá, que na verdade é como eles deveriam ter acompanhado o serviço e não fizeram isso, então agora que eles vão até lá e que façam isso, pelo menos que retire isso daí. Porque a Cricartesp não vai mexer, ela pode até mexer nas alças ali que pertencem à rodovia, mas no viaduto não, porque eu também acho que é um verdadeiro absurdo e acho que, né, com tudo isso que está sendo comentado, que o setor competente da prefeitura que deveria ter ido até o local e deveria ter retirado. Então, que o senhor possa, senhor presidente, estar oficiando, né, a gente pedindo a retirada, pelo menos ali desse impedimento ali, dessa passarela aí para, no caso, pedestre, cadeirante, carrinho de bebê, enfim, que seja retirado, que isso acredito que a prefeitura possa estar fazendo. Depois, em relação ali na pista, é a Artesp que vai tomar providência. Então, eu gostaria que fosse feito isso, senhor presidente. O senhor possa estar oficiando e pedindo, né, que no caso o engenheiro possa estar fazendo isso. Era isso. Obrigado, senhor presidente. Só para informar a vereadora Eva, foi oficiado a Artesp e a Prefeitura também, através do ofício 189/2011. Eu queria ler o ofício para a senhora e para todos os senhores. Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, solicito a Vossa Excelência que interceda junto à empresa Rodovias do Tietê e Artesp, solicitando que seja readequada a proteção colocada na alça de acesso à rodovia Marechal Rondon, próximo à ponte de Seminário, pois o local ficou intransitável devido à maneira que as proteções foram colocadas. Essa situação está causando transtorno aos usuários desse local, pois de maneira em que está, não tem como entrar na cidade por esse local, como era de costume, principalmente pelos veículos pesados. Além disso, não foi construído um acesso adequado para os cadeirantes poderem utilizar a passarela de pedestres, pois não há rampa de acesso ao local para os mesmos. Por todo exposto, solicito a atenção de Vossa Excelência para resolver esse problema, o qual está causando grandes transtornos a todos, inclusive para o comércio daquela região. Convido agora o vereador Omar Miranda para fazer uso da tribuna em tema livre. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, hoje eu fico feliz novamente em estar podendo usar a tribuna para a gente poder estar esclarecendo as pessoas que, como eu já falei, que é o único meio que o vereador tem de expor seus problemas, suas ideias, seus pensamentos, suas posições. Eu estive na secretaria, na Assembleia Legislativa, com o deputado Cauê Macris. Na oportunidade, nós estivemos junto com a senhora prefeita municipal, na época, onde a gente solicitou apoio para o município de Concha. Eu recebi uma carta dele, datada com 12 de maio, que chegou agora em minhas mãos, que realmente será liberado R$200 mil para a infraestrutura. Na oportunidade, eu tinha pedido os 200 mil para o distrito de Chicratiba e fui informado que vai sair através da Casa Civil, os 200 mil, e que a prefeita que vai decidir o destino, porque é o prefeito que vê aonde é a prioridade do município. Então, eu espero que ela também ponha uma parte desse recurso lá na infraestrutura do distrito de Chicratiba. Também fiz alguns requerimentos à senhora prefeita municipal, e ela me respondeu os dois requerimentos e uma indicação. Um dos requerimentos, ela informa, eu pedi a implantação da educação infantil de 0 a 3 anos para o distrito de Chicratiba. A gente tem aí uma relação de quase 78 crianças, são pais e mães que trabalham em Concha, deixam essas crianças com tio, avó, vizinho, outro paga empregado, isso aqui a gente sabe que é uma dificuldade. E hoje a educação infantil é um direito de todos, pelo menos meio período. Então a gente solicitou, ela informou, através do seu secretário, que do ofício 55, que as mães podem estar fazendo um pré-cadastro, uma pré-matrícula na escola municipal do distrito de Chicratiba.
certo? Que após esse levantamento vai fazer um planejamento para a possibilidade do atendimento. Então eu vou deixar essa resposta à mesa, que a mesa encaminhe ao diretor da escola de Chicratiba, que ele faça esse levantamento, esse pré-cadastramento lá, certo? Então eu vou passar depois esse ofício à presidência, que a mesa oficia o diretor lá. Entre outro requerimento, eu solicitei a implantação do horário do trabalhador no posto da Coab 4. E a senhora prefeita, com o secretário também, respondeu que estão fazendo um estudo para ver as possibilidades. Mas que isso demanda também pagamento de horas extras, mas desde já aprova a sugestão e que assim que tiver uma informação concreta, informará essa casa. A partir do momento que eles aprovam a sugestão de atender aquela população, aqueles trabalhadores da Coab 4, Jardim Santo Antônio, Jardim São Benedito, já é muito importante eles terem o direito ao médico PSF, quem trabalha e não tem condições de estar faltando serviço, para poder estar utilizando. Fico feliz. E numa outra indicação, eu indiquei que fosse o Poder Executivo Municipal, passasse o salário de 445 para 645. Eles responderam que no momento não há possibilidade e que o salário não é de 545. O salário mais baixo da prefeitura hoje é de 577. E que no momento seria inviável porque não foi posto no orçamento e que isso custaria uma soma total de 112 mil. Então, mais uma vez eu deixo uma indicação oral à senhora prefeita, se não há possibilidade de levar para 645, porque seria um custo de 112 mil, então que pelo menos R$50 a mais para esses funcionários que ganham 577, que com certeza eles têm as suas dificuldades, pagar aluguel, isso, aquilo, viver com esse salário em Conchas deve ser muito difícil. Gostaria que ela estudasse pelo menos para esses funcionários que ganham esse 577, algum tipo de melhora já de imediato, porque a gente sabe que a mídia diz que não tem inflação, mas você vai no mercado comprar um pacote de arroz que custava 8, 9 há 3 meses atrás, hoje está 14, 15. O açúcar que custava 5, 6, hoje está 10, 12. Então, não tem inflação só para a mídia. E para a classe política mais alta, o Congresso, que está perdendo tempo, discutir sobre a liberação de maconha, em vez de discutir sobre a questão familiar e o apoio às famílias que ganham o salário mínimo no município, em todos os municípios. Porque o povo não mora lá em Brasília, não mora no Congresso. O povo mora no município, como dizia um político famoso. E, mais uma vez, eu venho aqui, eu já pedi, na sessão passada, que a minha imagem não fosse utilizada para fins políticos ou de perseguição política, sabendo o que se anda na cabeça dessas pessoas. Mais uma vez, a Folha Regional e o senhor editor lá, colocou o Omar, vai ter que responder e se explicar na Câmara de Concha de Vereadores. Segundo, diz que protocolou alguma coisa contra a minha pessoa aqui. Primeiro, o ofendido fui eu. O atingido fui eu. Quem foi denegrido a imagem no jornal fui eu. Matéria com dupla interpretação, como disse, coube a mim. O que o povo leu não é o que está escrito. O que o povo entendeu não era isso. Eu acho que, tudo bem, o jornalista pode escrever o que quiser. Como o vereador, é livre na tribuna, pode falar o que quer. Só que o jornalista que escreve o que quer, tem que ouvir o que quer também. Certo? Não é porque tem um jornal que vai usar o jornal para denegrir a imagem do vereador ou usar o meu nome para subir. Isso não vai acontecer. Eu já estou tomando as providências cabíveis, já não dentro dessa casa, mas já arrumei os advogados, estou encaminhando e vai vir um pacote de processo para ele. Porque além dessa matéria, novamente usando minha imagem, tem uma outra matéria que acho que o escritor do jornal não ouviu a tribuna direito. Coloca aqui, vereador Omar defende Rui Ferreira durante a sessão da Câmara Municipal. Eu assisti à sessão, simplesmente eu comentei do Rui Ferreira, no trabalho que eu e o vereador Luiz tivemos com o Rui Ferreira, na administração passada, e que deu um fruto e que está aí, foi ele que abriu as portas de Brasília para mim e para o Wilson, no qual trouxemos a documentação para o município de Conchas. É fácil e prático de provar. Então, depois disso que eu vou ter que explicar sobre possíveis irregularidades do Rui Ferreira. Eu sou vereador de Conchas, o que eu vou ter que explicar? Se existem irregularidades do prefeito Rui Ferreira, cabe à oposição de AMB explicar. Eu sou vereador de Conchas. Eu tenho que explicar o trabalho que eu tenho junto com ele aqui na cidade de Conchas. O meu distrito faz
divisa com o distrito do prefeito Rui Ferreira. Nós vamos ter uma reunião semana que vem em São Paulo, estamos discutindo, sim, para arrumar a estrada que liga o distrito de Chicoatiba ao distrito de Peramboia. Tem o trabalho que liga Conchas a AMB do asfalto, que já iniciou no mandato do senhor José Oscar Pavan. Já teve os vereadores lá na época, eram o secretário, o Nilton e o Emerson, estiveram em São Paulo junto com o Rui resolvendo essa questão da estrada, fizeram o pedido, agora está sendo dando continuidade, agora estou à frente também participando disso. Então eu acho que é o seguinte, não tenho o que falar dele, não tenho o que defender. Eu tenho que falar do trabalho que ele fez, uma parceria que tem comigo aqui no município de Concha, como tenho com o Betinho, como tenho com o João Cury. Certo? Com o Betinho nós temos essa estrada que liga Conchas a Pereira, que não esqueci, continuo trabalhando. Vamos estar juntos, sim, provavelmente, esses dias em São Paulo novamente. Tenho o trabalho com o João Cury na questão do dependente químico, certo? E não vou abrir mão desses trabalhos. Isso sim pode usar minha imagem e pôr. O vereador Romar esteve com o prefeito de Botucatu e a vereadora Eva, trabalhando para o dependente químico. Coloca lá, esteve com o prefeito Betinho, esteve com o prefeito Rui. E outra, e falo e afirmo, o Rui sim, teve, olha, está aqui, recebeu 34 milhões e 680 mil em convênio, e mais 5 milhões 167 mil 212 mil em equipamento. É o prefeito da região que mais trouxe recurso. Tá, pode puxar isso no site. Agora, isso não é defender. Falar o trabalho da pessoa é falar a verdade. Certo? Agora, se sair minha foto com ele, vai querer falar a parte ruim? Se é que tem a parte ruim, que eu não sei, não posso provar, não sou vereador lá. Quem sou eu para falar? Ou porque ele está sendo investigado? Investigado, tem muitas pessoas que estão sendo investigado. A nossa prefeita também é oposição de Concha, também está investigando a nossa prefeita. Certo? Agora, eu não posso andar junto com a prefeita? O presidente da Câmara teve um processo que foi condenado e eu não vou com ele para São Paulo a semana que vem? Claro que nós vamos. Estou marcando sim e vou. Certo? Eu não posso andar com outro. Todo prefeito tem problema. Todo prefeito tem a sua vida pessoal, tem o seu problema, tem investigação. A oposição em todos os lugares aponta. Nós temos que largar de ver as coisas ruins e ver as coisas boas que Conchas precisa, que a região precisa. Não quero encrenca com ninguém da nossa região, nenhum vereador, nem dessa casa, nem da região e com nenhum prefeito. Eu já falei, Conchas é uma cidade que tem pouca arrecadação, só para me concluir, senhor presidente, depende sim do apoio de políticos experientes, com grandes contatos, seja do PT, do PMDB, do PSDB ou do DEM. Quem trabalha para o povo não escolhe parceiro desde que ajude o povo. Se for para o bem, vamos ajudar as pessoas. É isso, senhor presidente, senhores vereadores. Não havendo mais ninguém inscrito no uso da tribuna, passamos agora à ordem do dia. Discussão e votação dos projetos. Eu coloco em votação, em discussão, a emenda ao projeto de lei 28/2011 de minha autoria. Em discussão. Senhor presidente, eu gostaria que fosse lida a emenda. O vereador que este subscreve no uso de suas atribuições regimentais apresenta emenda modificativa aos artigos 18 e 19, que passam a ter a seguinte redação. Artigo 18. A organização social, antes da contratação, apresentará o regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para a contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego de recursos proveniente do poder público, para sujeitar a avaliação e constará do contrato, se aprovada como obrigação a ser cumprida. Artigo 19. A organização social apresentará, antes da assinatura do contrato de gestão, plano de cargos, carreiras e salários dos empregados admitidos por força do contrato de gestão firmado com a Prefeitura Municipal de Conchas, para sujeitar a avaliação e constará de contrato, se aprovada como obrigação a ser cumprida. O senhor quer que eu leia a justificativa?
Senhor presidente. Na hora da discussão eu comento. Emenda 28/2011 ainda em discussão. Com a palavra. Sim, vereador. Senhor presidente, eu já havia, inclusive, comentado antes do início da sessão, essa lei nossa aqui, que nós vamos votar hoje, esse projeto, ele tem que se enquadrar na lei federal, que é a Lei 9637, de 15 de maio de 98, que dispõe sobre as organizações sociais. E essa emenda de Vossa Excelência apresentada, ela não pode, no meu entender, ser incluída no projeto, porque ela conflita com a lei federal e o nosso artigo 18 nada mais foi do que uma cópia da lei federal, né? Então, nós não podemos exigir que essa organização, antes de assinar o contrato, né, e num prazo menor que 90 dias ou diferente, porque senão nós vamos conflitar com a lei federal. E aí ela se torna ilegal, o nosso projeto se torna ilegal, da mesma forma com relação aos funcionários, aos servidores contratados. Então, eu gostaria de pedir, se Vossa Excelência puder, retirar essa emenda para a gente votar o projeto, porque já foi discutido em reunião, da forma que veio, e a gente entende que ele está realmente, ele preenche os requisitos para ser votado, e dentro do que se pode fazer, que a gente até seria contra outra organização, mas não há outra saída, então a gente vai, da minha parte, aprovar o projeto, mas sem as emendas. Só isso, senhor presidente. Eu só vou colocar com relação à emenda. Na verdade, a preocupação deste vereador só foi garantir uma melhor transparência com relação a outra instituição, organização social que vem administrar o hospital. Na verdade, acho que os senhores têm conhecimento da redação original que veio com a lei aqui para nós. O que seria isso? Se essa instituição vem para administrar o nosso hospital e, como foi falado, é uma instituição que está no ramo, conhece, nada mais justo do que apresentar um plano de trabalho, um plano de carreira para todos os servidores que ali estão hoje, para não cometermos o mesmo erro futuro. Com relação à lei federal, nós discutimos também a emenda. Caso seja inconstitucional, a prefeita que vete a emenda. Eu acho que nós temos que nos garantir aqueles funcionários que ali estão, vêm sofrendo, e não cometermos o mesmo erro. Mais alguém em discussão? Presidente. Sim, vereador. Eu vou votar contra a emenda, porque eu acho que nós devemos obedecer à Lei Federal 9.637, de 98, que organiza, que regulamenta em âmbito federal a qualificação das entidades. Portanto, eu já quero deixar claro que eu voto contra a emenda. Eu voto no projeto original. Seria isso, senhor presidente. Vereador Omar. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não tinha observado a lei que foi citada pelo vereador Dr. Anselmo e Dr. Antônio. Senhor presidente, eu acho que a emenda que o senhor está colocando, a intenção é importante, mas se ela for aprovada com a emenda, ficaria, como ela é inconstitucional, a emenda seria inconstitucional, criaria um conflito e atrasaria a assinatura desse convênio. Então eu acharia que nesse momento nós vamos ter que derrubar a emenda de Vossa Excelência, apesar da gente entender o ponto que o senhor queria chegar, porque a gente vai ter que garantir o que está na lei federal. Se a gente vota com a emenda, a gente vai criar um conflito e o hospital vai ficar nesse período sem eira e sem beira. Em vez de a gente ajudar a melhorar as condições do hospital, nós vamos acabar complicando a situação desse convênio. Então eu também voto favorável, mas contra a emenda. Não sei se o senhor entendeu o meu posicionamento. Senhor presidente, eu concordo inteiramente com a posição do vereador Omar e solicitaria a Vossa Excelência que retirasse o projeto, para não ficar emendado. Seria isso, senhor presidente.
Eu entendo o posicionamento dos senhores, mas algum posicionamento contradiz os pareceres das comissões que eu tenho aqui. Eu tenho o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e eu gostaria de ler o parecer. O presente projeto de lei que dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações sociais pretende autorização legislativa para sua aprovação. O vereador Emerson José Fechner apresentou a emenda aos artigos 18 e 19 do referido projeto, a qual foi analisado por esta comissão. Sendo assim, esta comissão, seguindo o parecer do assessor jurídico desta Casa de Leis, julgou o projeto e a emenda legais e constitucionais, não havendo nenhum impedimento para sua aprovação. Desta forma, esta comissão emite parecer favorável ao projeto de lei 28/2011 do Poder Executivo. E a emenda do vereador Emerson José Fechner encaminha aos plenários para discussão e votação. Conforme o parecer, nada que justifique a retirada. Cabe aos senhores aprovar ou não. Eu, não por ser de minha autoria a emenda, eu acho que é uma garantia a mais para aqueles servidores. Agora fica ao critério dos senhores a aprovação ou não. Vereador Agenor, em discussão. Senhor presidente e nobres colegas, essa emenda, na realidade, eu li essa emenda, tomei o cuidado de sentar junto com o nosso assessor jurídico da Câmara, e o intuito dessa emenda é assegurar aos funcionários que poderão vir a trabalhar no hospital em uma instituição que venha administrar com mais segurança. Eu acho que ajuda, porque esse projeto que nós estamos votando hoje, ninguém sabe ainda qual instituição que vem. Apenas nós vamos aprovar um projeto que disciplina de como deve ser administrado a saúde do nosso município. Simplesmente é isso que está sendo feito. E essa emenda, a meu ver, é uma emenda que vem ajudar e assegurar, dar mais segurança aos funcionários que lá irão trabalhar. Até porque essa instituição que hoje está aí, eu e o vereador Dr. Antônio estivemos em Itapetininga buscando informações para a gente errar menos. E, infelizmente, isso não quer dizer que, com todos esses cuidados que nós estamos tomando, quanto disciplinando a forma que deve ser administrado o nosso hospital, seja segura. Porque ninguém garante 100%, mas nós estamos tentando acertar. Essa que está aí é o que eu já tinha dito. Eu e o Dr. Antônio estivemos lá, buscamos informação e não serviu para a nossa cidade. Então, está no momento que nós vamos... É uma transição, precisamos trocar. Mas esse projeto não quer dizer que já existe alguém certo para vir para cá. Já foi conversado com algumas instituições, algumas OS, mas nós estamos simplesmente disciplinando a forma que nós gostaríamos que fosse administrado. Seria isso, e essa emenda vem, de certa forma, ajudar para que a gente erre, repito, erre menos na próxima que for administrar o nosso município. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Em reunião administrativa com o executivo, com os funcionários do hospital, ficou claro a preocupação daqueles funcionários e a responsabilidade nossa junto ao futuro daqueles funcionários. Eles foram claros: queremos que essa organização saia o quanto antes. E quanto à instituição que vem administrar o hospital, a responsabilidade é de vocês, nós confiamos em vocês. Como que a gente vai entregar novamente um hospital para uma instituição que não tem um plano de governo, que não tem uma transparência e que não passe um cronograma de trabalho para aqueles funcionários, depois de 1 ano e meio sofrendo com a atual administração que ali está? O vereador Anselmo, em discussão.
Senhor prefeito, senhor presidente, aliás, senhores vereadores, vamos ser bem claros e transparentes. Não tem segurança nenhuma para os empregados do hospital? Nunca teve. Eu já venho falando isso desde a época do consórcio, que os grandes sacrificados são esses servidores da saúde do hospital. Na verdade, a qualquer momento o Poder Executivo pode rescindir o contrato e eles são todos demitidos, como estão sendo demitidos agora, pelo que eu soube, o doutor Antônio me falou, já receberam aviso prévio. 30 dias eles são demitidos. Quer dizer, a empresa que vai assumir vai ficar ninguém sabe quanto tempo. A partir do momento que ela for embora, eles perderam o emprego, estão todos na rua, porque é assim que funciona. Contrariamente à intenção desse vereador, que queria que fossem todos funcionários públicos e cedidos para essa instituição, que assim que rompesse o contrato, eles estariam garantidos, mas por motivos diversos, a prefeita disse que não pode fazer isso. Então, nós temos duas saídas. Aliás, a prefeita aceitou um pedido desse vereador e nós colocamos nesse projeto que ela submeterá a apreciação da nossa casa, dos vereadores, o nome da organização que vai administrar. Não vai ser ao critério dela, ela vai passar para a gente, nós vamos ter que votar. Se nós não aprovarmos, essa organização não assume. Então, essa preocupação de Vossa Excelência já está fora de cogitação, porque a lei vai mandar que o Executivo encaminhe essa casa, o nome da organização, para a gente decidir se vai ou não administrar o hospital. Então, nós vamos ter tempo de investigar. Agora, o tempo são 30 dias a partir de hoje. Se for colocada uma emenda que pode ser vetada ou pode a organização não aceitar, os funcionários vão ficar desempregados e sem gestor, e sem ninguém lá para administrar. Fica a critério dos senhores. Eu vou votar, eu não faço parte de nenhuma comissão. Infelizmente ou felizmente, ninguém não quiseram que eu participasse da comissão nenhuma. Então, mas eu daria o parecer contrário a essa emenda de Vossa Excelência na Comissão de Justiça. Só isso, senhor presidente. Senhor presidente. Só um minutinho, vereador. Essa emenda nada mais é que venha reforçar do que o que o vereador Anselmo falou. Vai passar por uma análise dessa casa. Nós estamos exigindo isso em lei. Eu queria ler para os senhores o artigo 19 da lei, a redação que veio para nós aqui. A organização social estabelecerá no prazo máximo de 180 dias, contados da assinatura do contrato de gestão, planos de cargos, carreiras, salários dos empregados admitidos por força do contrato de gestão firmado com a Prefeitura Municipal de Conchas. Nós vamos entregar novamente para uma instituição para apresentar um plano de trabalho após 180 dias? Com a palavra, vereador Antônio. Senhor presidente, senhores vereadores, eu já falei numa reunião com a prefeita, os funcionários do hospital nunca foram funcionários estaduais, nem municipais, nem federais. Os funcionários foram inicialmente da Santa Casa, posteriormente do Consórcio Intermunicipal de Saúde. Na realidade, eles não são funcionários municipais, nem estaduais, nem federais. Conversando com os funcionários, o que eles querem, senhor presidente, o que eles querem, garantia, respeito e um salário digno. Vossa Excelência ouviu isso na reunião. Portanto, eu estou com o vereador Omar. Se nós começarmos a mexer, um mês que falta, senhor presidente, um mês, se nós começarmos a mexer, a organização vem aqui, não aceita, volta para cá, como é que você vai fazer com os funcionários? Vão estar tudo na rua? Sem emprego? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque infelizmente, 2 anos e meio venho batendo para que a cidade de Conchas crie uma organização social para administrar esse hospital. Na realidade, senhor presidente, os médicos da cidade de Conchas tentaram fazer uma organização social, mas infelizmente, por serem funcionários públicos, não podiam fazer uma organização social. Nós tentamos, mas não conseguimos.
Todos os médicos que iam participar são funcionários públicos, ou estadual, ou federal, ou municipal. Portanto, na realidade, Conchas, se não ficar nisso aqui, e o doutor Anselmo é favorável que a prefeitura abarque novamente aquilo lá, nós vamos voltar para a Idade da Pedra, se voltar para a prefeitura. Vai voltar, doutor Anselmo, o senhor pode ter certeza absoluta, vai voltar na Idade da Pedra. A prefeitura não sabe tocar o hospital. Seria isso, senhor presidente, senhor vereador. Discussão, vereador Agenor. Observando a fala aqui dos vereadores, eu vejo assim uma preocupação grande que a organização não vem assumir. A organização nada mais é, ela vem administrar um dinheiro que vai ser repassado pelo nosso município. Essa emenda do vereador, do nosso presidente, eu acho que vai ser colocada em boa hora, sim. Eles estão pedindo 180 dias e nós estamos reduzindo para 90. Não é isso? Não, vereador. Na verdade, eles têm que apresentar um trabalho... Antes. Desculpa. Eu acho, veja bem, é uma emenda, foi conversado de deixar 90 e nós colocamos para ele apresentar um plano de trabalho antecipado. Eu acho nada mais justo. Tudo bem, eles estão pedindo, vai existir o bom senso dos vereadores. Por exemplo, ele, para apresentar um plano de carreira para os funcionários, eles têm que ter uma situação do nosso hospital, a economia do município na mão, saber o que eles vão poder fazer e o que não vai. Entendeu? Então, se a prefeita tiver o recurso para repassar para eles, para que eles façam esse plano, ótimo. Não vai ser essa emenda que eles vão deixar de vir para o nosso município. Seria isso, porque eles mesmos, um funcionário mal remunerado, principalmente sendo da área da saúde, ele passando necessidade na casa dele, faltando coisas para alimentação, faltando dinheiro para pagar aluguel. Ele não vai cuidar bem de uma pessoa que chega lá precisando de um atendimento, um carinho, um atendimento especial. Eu acho que está certa essa emenda assim. Eu acho que nós precisamos aprovar essa emenda. Se a prefeita achar que não tem o recurso, ela que vete. E nós aqui respeitamos a opinião dela. Mas se houver recurso, eu acho que essa emenda deve ser aprovada sim e fazer parte do projeto original. Senhor presidente. Em discussão, vereador Lucas. Senhor presidente e nobres companheiros, veja bem, nós estamos discutindo um caso interessantíssimo. Haja visto que há um ano e pouco o consórcio foi extinto e na correria, na boca da noite, com urgência, nós aceitamos esta organização social que está lá, tomando conta da saúde do nosso município. Hoje nós estamos aqui novamente discutindo a saúde do nosso município, o bem mais precioso que o ser humano tem. A emenda de Vossa Excelência, no meu ponto de vista, é interessante. Nós estamos passando novamente a um patrimônio que é nosso, do nosso povo, a pessoas de fora, para tocar, que ainda não está concluído em 100% o contrato com o cidadão, com a empresa que vai vir administrar. E eu comparo, por se tratar realmente de saúde, que um médico, ao avaliar um paciente, nunca dá o seu diagnóstico completo sem fazer os exames, sem examinar o paciente. Eu acho que nada mais justo esses artigos que o senhor prevê na emenda de um plano de trabalho. Ninguém contrata uma empresa, um projeto de grande porte, sem saber, sem ter uma base do que a empresa contratante pretende
realizar. Seria isso, senhor presidente. Senhores, eu vou, ainda em discussão... Eu vou pedir pela ordem, eu acho que está tendo muita discussão, para a gente não ficar discutindo, pede um recesso de 5 minutos para a gente discutir. Porque o que está acontecendo é o seguinte, senhor presidente, a emenda e as discussões estão fugindo do que está no contrato do projeto. Porque o que foi citado por alguns vereadores aqui não é o que está no contrato do projeto. Eu peço 5 minutos de recesso a Vossa Excelência. Senhor presidente, eu acho que o vereador Omar está certíssimo. Se demorar isso aí, voltar com veto da prefeita, voltar para a Câmara, vai atrasar, vai ficar gente sem trabalhar aqui em Coxa. Seria isso, senhor presidente. Ainda em discussão, o nobre vereador Antônio, acho que não ficou até o final da reunião administrativa, juntamente com o executivo e com os funcionários daquela instituição. E, além de mim, tinha mais alguns vereadores, onde foi dado garantia para aqueles funcionários. Garantias até de aumento de salário. Não quero citar quem deu a garantia. Se deu a garantia de aumento de salário, é porque teve uma discussão. Como que nós vamos garantir isso se a gente não garantir em lei? Mas eu atendo a solicitação dos senhores, eu acho que nós não podemos aventurar mais. A responsabilidade do funcionamento daquela instituição é nossa. E como ficou bem claro em reunião administrativa, seja essa instituição ou aquela, o hospital não fecha. Eu suspendo a sessão por 2 minutos para discutirmos a emenda do projeto. Retornando aos trabalhos, eu coloco em votação a emenda ao projeto de lei 28/2011, de minha autoria. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria que consignasse na ata que Vossa Excelência está impedido de presidir a sessão por ser propositura de vossa autoria, de acordo com o regimento interno desta casa. E eu voto contra. Houve o empate da emenda do projeto de lei 28/2011. Cabe a mim, como presidente, desempatar a referida emenda. Eu voto favorável à emenda 28/2011 de minha autoria. Emenda ao projeto de lei 28/2011, aprovado por 5 votos favoráveis, 4 contrários. Projeto de lei número 28/2011 do Poder Executivo. Em discussão. Não havendo ninguém em discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Sim, vereador. No projeto 28, já está incluída a emenda ou não? Sim, vereador. A emenda foi aprovada. Em discussão, o projeto de lei 28/2011, Poder Executivo. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Projeto de lei 28/2011 do Poder Executivo, aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar 9/2011, Poder Executivo. Votação
o projeto de lei que dispõe sobre a doação de terra ao Grêmio Recreativo, Esportivo e Cultural Escola de Samba Saci. Em discussão. Em discussão, o vereador Lucas. Senhor presidente, nobres companheiros, eu fico muito feliz com esse poder participar da votação deste projeto nesta noite de hoje e ver realizado o grande sonho de toda a família sacizense do nosso município, que era de ter uma sede própria. Desde os primórdios da fundação do Saci, luta-se por esta benfeitoria para esse Grêmio Recreativo, e hoje, se Deus quiser, nesta casa vai ser concluído. O Saci, que não é apenas desfile de escola de samba em época de carnaval. O Saci, que tem um trabalho muito bem colocado dentro do nosso município, seja com doações para o asilo, para a PAI, com rifas e etc., a pessoas necessitadas que precisam. Eu vejo o Saci como o seu verdadeiro logotipo. Somos amigos como irmãos. Que bom seria se a nossa cidade de Conchas tivessem vários grupos com o slogan "Somos amigos como irmãos", porque amigo é coisa que a gente guarda, e o irmão também. Não são irmãos consanguíneos, mas um amigo vale muito mais, às vezes, do que um irmão consanguíneo. E é isto que o Saci representa ao nosso município. Não são irmãos consanguíneos de toda a população, mas na irmandade da amizade, vem demonstrando e ajudando o nosso município a se desenvolver. Seria isso, senhor presidente. Ainda em discussão, vereador Omar. Eu quero falar, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, que essa noite, para mim, é uma noite de grande realização. Esse projeto, a gente está votando esse projeto de doação de terreno à Escola Saci. Quando nós ganhamos a eleição, é bom a gente revoltar um pedacinho para trás e explicar sobre esse projeto. E que teve o primeiro carnaval, a senhora prefeita e o seu esposo estavam desfilando, convidou eu, o vereador Anselmo, para desfilar naquele momento também na Escola Saci. E no meio daquelas conversas, e acho que até o Genor foi convidado, sei que estava a cúpula que tinha acabado de ganhar a eleição. E ela chegou e falou sobre a questão de o Saci ter uma sede própria. E eu falei para ela que eu seria favorável e que eu faria uma indicação. E a gente se discutiu, chegou no segundo carnaval, daí foi a minha vez. Falei, prefeita, como que tá? Ela falou, eu tenho que dar uma olhada, tenho que ver um terreno. E eu fiz uma indicação nessa casa e hoje está sendo realizada essa doação. Então, eu acho que eu tenho que enaltecer o trabalho dela, de ter a coragem de atender uma indicação desse vereador e de estar atendendo a essa entidade, de estar tentando dar a sua sede própria, o espaço próprio. Porque o sonho de todo mundo, de todo cidadão, é ter a casa própria. De toda entidade, é ter a sua sede. É isso, senhor presidente, senhores vereadores. Em discussão, vereador Newton. Senhor presidente, senhores vereadores, eu já provei vários terrenos, que já estou no terceiro mandato, mas nunca provei um terreno para uma escola que há muito tempo vem desfilando pelas ruas da nossa cidade. Uma escola de samba Saci, que é uma escola que leva o nome de Conchas a muitos lugares por aí. Então, gente, a escola Saci já era merecedor há tempo desse terreno. Eu desejo, Paquinha, para vocês do Saci, uma boa sorte e construam um barracão na altura da escola de samba Saci. Era isso, senhor presidente.
Em discussão, vereador Agenor. Senhor presidente e nobres colegas, eu, não diferente de vocês, e talvez até com entusiasmo ainda maior do que vocês, porque eu que já tenho alguns mandatos aqui, fizemos doações de terra para algumas empresas, para alguma instituição. Tivemos sim alegria, mas tivemos também algumas decepções. Mas, nesta noite, eu me sinto assim, muito seguro para fazer essa doação. Por quê? Porque eu conheço esse grupo, essa escola de samba Saci. Aqui alguém que me antecedeu falou que eles são irmãos. Realmente, essa escola de samba, ele se trata como se fosse uma religião, alguma coisa que representa muito na vida deles. E, consequentemente, traz para todos nós consciência. Uma alegria muito grande. Haja visto a quantidade de pessoas de fora que vêm assistir, acompanhar o carnaval de rua de nossa cidade. Muitos vêm para sair na galinhada. É um momento que eles têm para, assim, transparecer, se divertir, enfim, se divertir de uma forma diferente, com o estresse do dia a dia na cidade grande. É uma forma de descontrair e se sentir muito à vontade, se sentir feliz. Mas tudo isso proporcionado por essa grande escola de samba Saci e pela seriedade com que eles fazem acontecer o carnaval em nossa cidade. Então eu me sinto muito à vontade, feliz por estar aqui hoje, assinando este projeto de lei, nessa doação. E tenho certeza que eles irão construir mais rápido do que nós pensamos. Lógico que nós, políticos, podemos nos dar as mãos e ajudar no que for necessário. Mas eu quero, nesta noite, parabenizar a Escola de Samba, na pessoa do Paquinha e da Mena, que se encontram aqui em nossa Câmara Municipal. Em discussão, o vereador Anselmo. Eu também não poderia deixar de parabenizar o grupo do Saci, Paquinha, o pessoal que trabalha há muito tempo, trazendo alegria ao nosso sofrido povo, trazendo um pouco de esperança, né, numa vida melhor, com os desfiles, com tudo que eles promovem aqui durante o ano todo. E dizer que nada mais justo, nós temos que incentivar as pessoas daqui, as entidades, os grupos, que realmente querem o melhor para esta cidade. E a Prefeitura de Conchas, através da prefeita e de seus vereadores, não fazem mais do que a obrigação nesse momento, através dessa doação desse terreno, e a gente vai continuar, na medida do possível, auxiliando para que não fique só no terreno e que realmente lá se construa uma sede social que possa engrandecer ainda mais esse empreendedor grupo Saci de Conchas. Só isso, senhor presidente. Eu queria parabenizar a senhora prefeita pela doação do terreno à Escola de Samba Saci, a todos os senhores vereadores pela aprovação, acredito eu, e que a Escola de Samba Saci vai retribuir ainda mais com a conquista desse terreno, como vem retribuindo todos esses anos de existência. O projeto é votação nominal em turno único. Em votação, vereador Newton. Favorável. Vereador Anselmo. Favorável. Vereadora Eva. Favorável. Vereador Antônio. Favorável. Vereador Agenor. Favorável. Vereador Omar. Favorável. Vereador Lucas.
Favorável. Vereador Divaldo. Favorável. Projeto de Lei Complementar 9 de 2011, Poder Executivo. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Complementar 10 de 2011, Poder Executivo. Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado do senhor Omar Miranda Silva. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Em discussão, vereador Omar. Não, eu estou pedindo pela ordem. Eu peço para mim me abster do projeto, por haver interesse na matéria. Ainda em discussão. Vereador Agenor. Senhor presidente, esse projeto entrou aqui hoje e nós pedimos a inclusão desse projeto, até porque tirou licença uma professora e não é possível. O procedimento é prorrogar os contratos que terminaram. Então, nada mais justo esse professor que está trabalhando nessa escola e é vez dele mesmo, seria ele a pessoa que seria contratado para substituir. Então, e não havendo mais tempo para isso, que nós não vamos ter sessão a semana que vem, então nós pedimos a inclusão para que a escola tenha os professores normais e que os alunos não sejam prejudicados. A votação do referido projeto vai ser em turno único, votação nominal. Vereador Divaldo. Favorável. Vereador Lucas. Favorável. Vereador Omar. O senhor pode se abster do... Eu já me absti, senhor presidente. Vereador Agenor. Favorável. Vereador Antônio. Vereadora Eva. Favorável. Vereador Anselmo. Favorável. Vereador Newton. Favorável. Projeto de Lei Complementar 10/2011, Poder Executivo. Aprovado por 7 votos e 1 abstenção. Passamos agora aos requerimentos. Número 36 e 37. Em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação requerimentos 36 e 37. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Requerimentos 36 e 37 aprovados por unanimidade. Coloco em discussão as moções 30, 31 e 32, 2011. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Moções 30, 31, 32, aprovados por unanimidades. Passamos agora à explicação pessoal dos senhores vereadores. Em explicação pessoal, vereador Omar. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, eu só gostaria de deixar claro que hoje nós tivemos aqui até eu pedi para o senhor presidente tirar uns 2 minutos, 5 minutos aí da sessão por causa da emenda. Em nenhum momento a questão minha foi relacionada ao autor da emenda, que a gente entende o interesse dele e o companheirismo dele junto com o funcionalismo lá do hospital. Só quero deixar claro que da forma que foi votado e da forma que foi colocado, isso acabará, no meu entendimento e no entendimento dos demais, prejudicando a assinatura do convênio da prefeita com a entidade que virá. Porque no projeto de lei que a prefeita mandou para cá, já consta a responsabilidade da empresa com os funcionários e que isso fez parte da discussão nessa casa, numa reunião administrativa, onde a gente colocou diversos pontos.
A outra OS, nós conseguimos colocar também, sem ser através de emenda de vereador, a obrigação da prefeitura assumir o pagamento caso a organização saísse. No entanto, que se hoje a organização não pagar, o município vai ter que pagar esses funcionários. Então, essa casa, em nenhum momento, deixou os funcionários do hospital em situação ruim. Nem naquele momento, na questão financeira, de que eles iam perder, como aconteceu do consórcio, que eles tiveram que entrar na justiça. Nesse caso, eles não teriam, porque a gente já garantiu no projeto anterior isso, através de todos os vereadores em discussão com a prefeita na época, e nesse já foi incluído que não vai entrar a empresa direto lá. Mesmo nós aprovando esse projeto de lei hoje, vai ter que vir para cá para ver se a Câmara aprova a entidade que for vir. Certo? Então a discussão hoje, infelizmente, fugiu muito do assunto e virou assim, no meu pensamento, no meu entendimento, algumas questões fora do que estava no projeto de lei. Então eu já deixo aqui bem claro que a senhora prefeita vai ter que vetar a emenda, solicitar essa semana ainda para que o funcionário do hospital não seja prejudicado, ela que veta a emenda, peça uma extraordinária nessa casa, se for o caso, para a gente derrubar o veto e dar continuidade, porque todos os direitos do funcionalismo e atendimento à população já está garantido, porque nós não aprovamos hoje a entrada da OS, nós aprovamos a autorização de transformar em OS a próxima entidade que queira assumir o hospital. Senão, o que o povo vai entender é que nós aprovamos uma nova OS, que nós já sabemos quem é, que já tem nome, já tem tudo, e não é isso. Certo? Então eu acho que, conforme houve discussões, fugiu muito do projeto, é a minha opinião, certo? E que, quando tiver um projeto polêmico assim, que seja convocado os vereadores às 7, que o senhor presidente convoque às 7, que discuta essas emendas, que nós não percamos isso, que nós vamos passar uma imagem para a população. Que imagem que é? Um sabe, outro não sabe, ninguém não sabe nada. Que é isso que o povo vai falar dos vereadores. Não é isso que a gente quer. A minha intenção é o seguinte, eu acho que a emenda do presidente dessa casa, se não fosse nessa situação, é hiper interessante, bem colocada, respeita a posição dele, mas eu acho que da maneira que foi colocado, fora do projeto, isso vai prejudicar aqueles funcionários do hospital. Então, e a prefeita eu tenho certeza que a prefeita tem o mesmo entendimento, que põe o veto, se ela entender dessa forma, e que encaminha aqui solicitando, com urgência e emergência, uma extraordinária para derrubar o veto, e a gente dá continuidade, e eu não quero que a população pague por isso, e nem os funcionários. Entendo que todos os demais, ou que votou a favor ou contra a emenda, a intenção de todos nós é uma só, gente. É salvaguardar os funcionários e o hospital. Só que os entendimentos da lei é diferente. Outra coisa que eu gostaria de deixar claro aqui, nossa, falei 4 minutos, só tem um. A outra coisa que eu gostaria de deixar claro a todos os ouvintes e as pessoas que estão aí, e até eu gostaria de pedir para a senhora prefeita que revesse essa questão desse requerimento do funcionário que ganha R$ 577 na prefeitura. Nós sabemos que nós temos muitos funcionários simples. Algumas pessoas, não estou querendo expor eles, mas algumas pessoas não têm um estudo, não vai conseguir fazer um concurso no momento melhor. Certo? E ganhar 577. Às vezes tem que pagar aluguel. A gente sabe que aquela promoção que o governo federal fez, o Lula na época, muita gente fez empréstimo. 30% desse 577 é algumas pessoas que estão comprometidas. Está sobrando 200 conto para algumas pessoas poder comer ou beber. Se não dá para dar R$100, prefeita, eu acho que todos que ganham um pouquinho mais não vai ficar com ciúme nem com inveja. Só para concluir, senhor presidente, tente dar uns 30, 50 reais, dar uma acertada, porque a situação para esses funcionários está muito difícil. São muitos deles que vêm para o carro, não só eu, esse vereador, como os demais, que estão com condições quase passando necessidade, senhora prefeita. Eu sei que é difícil, nem que seja para cortar alguma coisa da prefeitura. Conclua, vereador. Estou concluindo, senhor presidente. O assunto é o mesmo. Se nem que seja para cortar alguma coisa da prefeitura, mas dá uma melhorada nesse salário. É isso, senhor presidente, senhores vereadores. Em explicação pessoal, vereador Lucas. Senhor presidente, senhores vereadores, esta sessão já foi longa demais hoje, mas muito produtiva. Eu só gostaria aqui de agradecer à senhora prefeita e ao setor competente pela
operação tapa-buracos realizada na Vila Zanin e Vila Alfredo. Seria isso, senhor presidente. Eu só quero falar em explicação pessoal que a preocupação deste vereador é talvez se diferenciar da presidência anterior, sem querer ofender. Esse projeto, essa emenda bastante discutida aqui de minha autoria, esse projeto, o projeto anterior aprovado não foi discutido, a qual nós entregamos nosso hospital a essa administração, a essa OS que aí se encontra. Foi um projeto colocado aqui em sessão extraordinária, como bem disse o vereador Lucas, na calada da noite, 10 horas da noite. Então hoje eu vejo uma grande preocupação com quem vai administrar o nosso hospital. Nós sabemos que a prefeitura vai arcar com a exoneração dos funcionários. Mas nós sabemos que isso vai onerar os cofres públicos. Nós estamos atravessando por um estado de emergência decretado nacionalmente. Então, nós temos que nos precaver de não cometermos os mesmos erros. E nada mais justo do que garantirmos esses funcionários que vêm sofrendo há tempo, porque a responsabilidade vai ser nossa. Então nós não podemos cometer o mesmo erro. Em explicação pessoal, vereador Newton. Senhor presidente e senhores vereadores, Omar falou de aumentar o salário para quem ganha 575. A todos funcionalismo. Todos ganham pouco. Todos são humilhados pelo salário dessa prefeitura de Conchas. Salário de fome, que eu venho batendo há 2 anos e meio, que o salário da nossa prefeitura é uma miséria. Quanto à OS, eu espero que venha uma organização com coragem de trabalhar, uma organização que não venha a fazer aqueles funcionários como escravo e, como eu já disse aqui, um salarinho desse tamanho e querendo que faça tudo o que não pode. Eu espero que essa OS que venha não para humilhar os funcionários, e sim para pagar o salário que merece. Antes de sair da minha casa para vir para essa sessão, vários usuários da rua Itaipu, que leva seus filhos na escola Ângulo, vieram fazer uma reclamação. Aquela rua está intransitável. Prefeita, os diretores, o secretário competente, que façam tapa-buraco naquela rua. Não dá 100 metros. Aquilo é uma vergonha, porque vem aluno da região naquela escola. Eu acho que aquilo já tinha que ter feito um tapa-buraco para que não envergonhe a nossa cidade. Também queria pedir para o setor competente fazer uma faixa de pedestre em frente ao Mercado Reis, antes que aconteça um acidente. Porque ali é um passa para um lado, outro para o outro. Tendo uma faixa de pedestre vai ser o essencial aquele mercado.
Falasse em campo, a sorte que choveu ontem. Gramou o seu campo do Cruzeiro, que faz muito tempo que está lá. Tem um funcionário que está molhando, mas molha na borrachinha. Prefeita, contrate-se um caminhão-pipa e molha a grama do campo. Custou dinheiro. A placa está lá. Eu acho que não pode. Já que gramou, eu acho que tem que fazer um serviço de acordo. Grama, molha, para ter um campo funcionando bem. O Omar falou do prefeito de Inhambi. Eu fiz uma grande parceria com o prefeito de Inhambi, na época do Zelão Pavan. Fomos em Rio Claro, eu, Zelão e o prefeito. A estrada Conchas de Inhambi fazia 10 anos que não se passava uma máquina. Era só uma lambidinha, como dizia o Darciso. Nós fizemos do asfalto até Inhambi, com a DR, uma parceria com a DR, Prefeitura de Inhambi e Prefeitura de Concha. Então, fazendo-se um acordo, uma parceria, a cidade vai para frente. Era isso, senhor presidente, senhor vereador. Em explicação pessoal, vereador Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores. Hoje nós tivemos uma sessão bem proveitosa e eu diria que se não fosse por causa desse incidente que aconteceu na votação dessa emenda de Vossa Excelência, nós teríamos, acho que, uma das melhores sessões camarárias deste ano. Mas, se Vossa Excelência se lembrar, eu, pela ordem, disse que gostaria de registrar que Vossa Excelência não poderia votar esse projeto, porque é contra o regimento. Mas Vossa Excelência, não sei por que, não me ouviu e nem procurou saber. Então, se Vossa Excelência consultar o artigo 30 do regimento, ele diz que nenhum membro da mesa ou vereador poderá presidir a sessão durante a discussão e votação de matéria de sua autoria. Então, houve um erro, um vício na votação, suscetível de ser anulado toda essa votação, porque cabe recurso, inclusive previsto no regimento, e nós vamos fazer um recurso dentro do prazo, inclusive para a Comissão de Justiça, que vai ter que analisar se esse artigo vale ou nós vamos rasgar o regimento interno. Também, senhor presidente, é preciso observar todos esses pontos antes de a gente causar esses problemas na sessão, porque a lei orgânica diz que todo projeto de concessão de serviços públicos tem que ser com votação de maioria de 2/3. É o artigo 32 da lei orgânica. Também eu entendo que houve outro lapso da mesa de Vossa Excelência e que maculou essa brilhante sessão dessa noite. É só isso, senhor presidente, senhor vereador. Em explicação pessoal, vereadora Eva. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez eu quero cobrar aqui a secretária de Trânsito, senhora Giovana, sobre a colocação de placas de sinalização em vários pontos de nossa cidade, principalmente placas de pare, porque tem ruas, principalmente aqui no Jardim Joanim Pares, que não tem placa em sentido nenhum. Então, corre o risco, né, de haver colisão de veículos. Então, que, por favor, ela que providencie, coloque essas placas. Sabemos que isso tem um custo baixo e o município tem a obrigação de sinalizar a cidade. Então, essa cobrança fica mais uma vez, que eu tenho indicação de, inclusive, 2 anos já pedindo a colocação dessas placas e até agora nada foi feito. Então, estou cobrando da senhora secretária que ela possa executar esse serviço. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Em explicação pessoal, vereador Antônio. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero voltar à discussão do projeto 28 de 2011, além do apontamento que o vereador doutor Anselmo fez, que Vossa Excelência não podia votar. Eu quero dizer que os artigos que Vossa Excelência modificou na lei federal faz com que nenhuma organização chegue.
Se ela tem que ter, antes de ela tomar pé da situação, apresentar um plano de governo, plano de carreira, faltando um mês para nós termos o desídio total do hospital. Então, na realidade, eu gostaria que nós tivéssemos amanhã uma reunião administrativa, porque está ilegal. Vossa Excelência, como conhecedor do regimento interno, sabe que está ilegal. Está aqui, artigo 30. Nenhum membro da mesa ou vereador poderá presidir a sessão durante a discussão e votação da matéria de sua autoria. Na realidade, eu não sou contra, eu sei da preocupação de Vossa Excelência. Eu também me preocupa, mas não é por aí, não é mudando uma lei federal que foi estudada, que foi analisada por técnicos do governo federal, que a gente vai resolver o problema dos funcionários. Os funcionários do hospital têm que parar de ser uma massa de manobra de políticos, objetivando apenas o voto. Portanto, senhor presidente, eu me bati durante 2 anos nesta casa para que a cidade se despertasse, as pessoas de Conchas se despertassem, os famosos entendidos em saúde, em administração na cidade de Conchas, tocasse o nosso hospital, fizesse uma organização social. Mas não, agora nós repudiamos o que vem. Mas por pior que foi esta organização que veio, durante esse ano e meio que eles tiveram aqui nessa cidade, não teve boletim de ocorrência. Nenhum doente ficou sem médico dentro do hospital. Antigamente, médico não queria pegar o doente que era internado no pronto-socorro. Hoje não. Hoje tem um médico que vai lá e atende e dá uma atenção total para os pacientes. Portanto, senhor presidente, eu não quero voltar na idade das trevas, que é esse hospital sendo tocado pelo município. O município não sabe tocar nada. Ele deve simplesmente tocar a educação, a limpeza pública, a rede básica de saúde. Não sabe tocar o hospital. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Só admiro tanto conhecimento, tanta legalidade e chegarmos aonde chegamos com essa administração que vem tomando conta do nosso hospital. Eu acredito que houve melhora, sim. Impossível com o dinheiro que vai para aquela instituição. Agora, uma outra coisa que me admira, que a maioria dos vereadores que votaram contra esse projeto não se fizeram presente nas reuniões administrativas e deixa para chegar na hora da votação e expor os problemas. A senhora, a prefeita, doutora Adriana Dearo Delbem, e a Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo tem a honra de convidar para as solenidades de inauguração do Banco do Povo de Conchas, que acontecerá no dia 9 de junho de 2011, às 17 horas, na agência do Banco do Povo, situada na Praça Tiradentes, número 12. Na ocasião, contaremos com a presença do senhor secretário de Emprego e Relação do Trabalho, senhor Davi Zaia, atenciosamente prefeita municipal. Eu declaro encerrada essa sessão, marcando a próxima para o dia 22 de junho, às 20 horas. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva Conchas, são tantas
as conchas do meu rio, desenhando